Bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Começando aqui mais um AlphaCast especialíssimo, 25 anos de Unialfa. E aí, todas essas semanas, né, a gente convida alguém para vir contar um pouco da história de si, que tem a ver com a Unialfa sempre também. E aqui comigo, professora Josi, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Muito bom estar aqui de novo, Breno. E muito bom estar ouvindo essas histórias, né, dos 25 anos da Unialfa. Tem muita gente que está aqui há bastante tempo e com certeza já viveu muita coisa aqui nesse período, né? E quantas histórias boas a gente tem ouvido, né? Exatamente, exatamente. Eu tô aprendendo um monte de coisa que nunca tinha ouvido falar, não sabia isso mesmo sobre a Unialfa. E hoje quem está com a gente é o Hudson Lucas, que eu acredito que é conhecido aqui de muitos de vocês que já passaram aqui pela Unialfa. O Hudson Lucas Aleixo é o nosso coordenador de relacionamento e vendas. E para começar, ele vai falar um pouquinho dele, mas eu já queria que o Hudson falasse um pouco sobre qual é a sua primeira memória, Hudson, aqui da Unialfa. Como é que você chegou até aqui? Primeira lembrança. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, sou o Hudson. Então, eu entrei como aluno lá em 2009. Eu entrei no curso de administração lá no turno 2009, turno matutino, onde entrei um menino, 18 anos, né, eu tinha. E logo eu já comecei a buscar oportunidade, né, de estágio. E nisso surgiu uma oportunidade aqui dentro da Unialfa. Que legal. No meu primeiro período. Aí eu participei do processo seletivo, né, lá na biblioteca. E nisso, dia 1º de abril de 2009, eu entrei na instituição. Você já era aluno, entrou e desde então você continuou na universidade? Desde então eu entrei fiquei na instituição. E concluiu o curso? Foi até o final? Formei em 2012. E como é que foi seu processo, assim? Você sai da biblioteca e vai fazer o que na Unialfa? Então, eu fico pouco tempo como estagiário. Fiquei 2 meses como estagiário e veio uma oportunidade. Além dessa oportunidade, a instituição sempre pensou no aluno funcionário e sempre tivemos benefício. E eu vi essa oportunidade. Era um benefício que eu precisava, né? Que a instituição ela oferecia uma bolsa. E nisso eu já fui contratado como auxiliar de biblioteca. Fiquei 2 anos e meio na biblioteca. E logo vi a oportunidade para uma minha área, né? Área de administração, para o financeiro. Legal. E eu fui para o financeiro, fiquei 3 anos. Passei por área de compras, área da tesouraria, parte de contas a pagar. E logo surgiu a minha primeira oportunidade, que é a minha primeira oportunidade na parte de liderança. Sim. Que foi no núcleo de estágio, que é a minha grande paixão, que é a área de empregabilidade, né? Pensando na empregabilidade dos alunos dentro da instituição. Muito bom. Hoje você faz o que aqui, de fato? Hoje eu qual que é o serviço seu? Da central. Dos atendimentos aos alunos. Que é o aluno que já está na universidade, ele passa por você. Exato. Se tornou aluno ou ex-aluno, ele tem um contato com a central. O Hudson é basicamente aquela pessoa que a gente precisa resolver alguma coisa. Normalmente ele é a primeira pessoa que a gente vai procurar, né? E normalmente é a pessoa que vai resolver também a maioria das questões dos alunos, né? Gerir crises é uma coisa difícil, né? Sim, e é toda hora, não é O todo tempo dia todo. não, é o tempo todo. E você consegue gerir crise sorrindo, Lu? Sempre, é uma característica minha. Qual que é o segredo pra você fazer isso? Eu amo a área de relacionamento, né? A primeira área que eu fui que envolve relacionamento é o núcleo de estágio, né? Onde fala sobre um pouco de empregabilidade. Foi onde eu entendi que eu gosto, né? Que é a área de relacionar. E a área que eu tô hoje, se a gente não souber relacionar, gera crise. E se a gente não conseguir gerar crise, a gente não resolve o problema do aluno. Muitas vezes o aluno tá ali só para falar, tirar uma dúvida, ou tá ali para conversar, entender de fato qual é o problema dele, a gente direcionar para coordenação, ou que seja para outro departamento. O aluno geralmente ele tem muitas dúvidas, né? Muitas. E como a gente está na universidade, a universidade é um lugar de dúvidas, né? Ele não sabe nem onde tirar essas dúvidas, né? Quando a gente vai na central do aluno, eu me lembro da minha época ainda sou estudante, mas eu não frequento centrais de aluno mais. Mas quando a gente vai na central do aluno, parece que é um ambiente sempre de problemas. E aí tem um segredo para ser uma central de aluno um lugar legal, acolhedor? Tem um segredo. Primeiro, sorriso no rosto, né? Sempre. Segundo, é escutar. Acho que o segredo de quem está na área de relacionamento com o aluno é escutar. Esse é o primeiro segredo. Segundo, entender se é uma demanda da área ou se realmente você pode orientar ele para o departamento correto, né? Então, isso, primeiro passo, escutar. Segundo, direcionar. Terceiro, executar o que o aluno
muitas vezes está demandando ou está querendo resolver aquele problema. Bom, e você lá na Central, com certeza, você lida com muitas pessoas, né? E automaticamente muitas histórias passam ali por você. Nesse tempo todo que você está aqui lidando com os alunos, em diferentes áreas, na verdade, mas na Central principalmente, né? Uhum. Tem algumas histórias ou alguma que se destaque, assim, que já passou por você? Alguma história especial? Eu tenho algumas, né? Primeiro, a gente trabalha com sonhos, né? A partir do momento que a gente trabalha com sonhos, passa diversos momentos de felicidade, de alegrias e tristezas também, né? Momentos que para mim marcaram é o momento da colação de grau. Ai, que legal. Então, assim, o primeiro passo é o aluno solicitar a colação de grau, que é feito na Central, né? Que é aquele momento que o aluno concluiu o curso, tá ali entregando a documentação para solicitar o diploma, solicitar a colação de grau. E muitos deles chega falando assim, terminei, com brilhos nos olhos. E no momento da colação de grau é onde ele traz a família. É a primeira vez, muitas vezes, é a primeira vez que a família está dentro da instituição. Né? Nunca viu na instituição, nunca conheceu e está no nosso ambiente. E colação de grau, para mim, de especial, né? Participei de algumas, como homenagem. Né, eu fui o funcionário colaborador, né, administrativo homenageado. E é gratificante ver aqueles alunos que eu vi lá no primeiro período, né, com 17, 18, 19 anos. Passou 3, 4, 5, alguns 6 anos na instituição e recebendo o seu diploma, recebendo a colação de grau. Para mim, eu acho que é um dos momentos mais especiais que eu vejo dentro da instituição. E outro encanto que eu já tive dentro da instituição, momentos que me chamou a atenção, são pessoas que muitos anos ficam afastadas de estudo e retorna. E a primeira fase que eles falam pra gente, fala assim, será que eu vou dar conta? E eu do outro lado falo assim, sim, você e diversos alunos da sua geração, né, vamos falar assim, vai chegar lá no final. E no final você vai chegar na Central e vai solicitar a sua colação de grau. E a gente vai estar lá na colação de grau. Que bacana. Eu percebo que a Unialfa tem uma característica muito grande, que é de manter os alunos sempre ali no radar, né? A gente sempre dá atenção, né? Existe um trabalho que você faz em relação a isso? Do tipo, formei e fui embora? Não, você vai voltar aqui que a gente quer aqui ainda, né? Isso, a gente tem um núcleo próprio de ingresso, né? Que muitas vezes eu sou um aluno ingresso da graduação, 2 pós-graduação na Unialfa, então... Bacana. Hoje, o contato que a gente tem é esses eventos que a gente faz com os alunos egressos. Além disso, o aluno acontece muito. O aluno quer a segunda via de diploma, precisa de uma declaração urgente, declaração de conclusão acontece muito. Passei no concurso, acontece. Passei no concurso, precisa de uma declaração. E esse momento é a minha área que dá esse suporte para o aluno, né? A gente vai estar solicitando para ele, para estar emitindo e tudo mais. E... a gente não vive de alegrias na instituição. Eu acabei de lembrar de um aluno do curso de publicidade que passou, que me tocou muito, que era o seu Miron. Lembro dele. Ele era um aluno cego, né? E já estava indo para os últimos períodos. E sempre era eu que aplicava a prova para ele. Quando eu era lá do núcleo estágio. E a gente entrou com uma técnica diferente, que a gente tinha um computador e... ele tinha muita dificuldade. Escutava e tinha dificuldade. Foi onde eu entrei com a técnica eu ler para ele. Que legal. E isso aconteceu 3, 4 períodos. Chegou nos últimos períodos, infelizmente, assim... acho que foi umas percas maiores que eu já tive dentro da instituição. Foi a dele, do seu Miron, né, do curso de publicidade. Exato. Eu lembro, agora que você falou, eu lembrei... da história dele, ele em sala de aula, e você não chegou, né, Breno, a conhecê-lo, mas ele era um aluno, assim, muito, muito especial, porque ele era muito dedicado. Ele era muito dedicado, ele era aquele aluno interessado. E aí, obviamente, a condição dele fazia com que a gente saísse da nossa zona de conforto. Então, a gente precisava repensar a nossa forma de ensinar e trazer aquilo de uma forma que ele captasse. E aí, assim, foi um aprendizado enorme, acho que para todos os professores que passaram naquela época. E me tocou muito. Eu me lembro exatamente da última vez... E o sonho dele era ser publicitário. Exatamente. O último contato que eu tive com ele aqui, ele
infelizmente veio a falecer, né, depois, mas ele tinha tido um diagnóstico, ele não sabia ainda. Na verdade, ele não tinha tido diagnóstico ainda. E ele chegou lá na sala dos professores, eu estava lá, e ele me chamou, pegou na minha mão, me falou que não estava sentindo muito bem, mas que ele iria, enfim, melhorar e seguir. Ele estava no TCC nessa época, né? E, assim, aquilo me tocou muito. Eu me lembro que eu falei algumas palavras para ele, né, de incentivo, de motivação ali. E nunca mais o vi, né? Depois só chegou a notícia pra gente. A notícia. E foi algo, assim, muito triste. Mas o interessante foi ver a união, por exemplo, da turma. Eu me lembro que a turma dele era uma turma pequena, né? Sim. E a turma ficou muito comovida com isso, assim, homenageou ele no TCC. Então, eu acredito que, assim, mostra pra gente também, né, o nosso trabalho de formação humana mesmo, Exato. né? Muito bom quando a gente vê que as turmas retribuem, né, tudo que elas vivem aqui e se conectam também com as pessoas que elas encontram aqui. Essa história realmente é marcante. Foi um dos alunos que me marcou muito, né? Primeiro foi eu aplicar a prova para ele, era fantástico, né? Eu teve um tempo que eu aplicava a prova para alunos com deficiência visual e tinha ele, tinha a Bianca e a gente fazia festa lá no núcleo, no NEI, né? Nesse período eu dava suporte, né? E foi um aluno marcante, realmente. Mas ele dá um trabalho. Eu brigava com ele quando ele falava assim, vou ali fumar, né? Falava assim, Moron, para de fumar. Sai dessa vida. Vira um conselheiro, né? A gente aqui, eu acho que acaba virando um pouquinho conselheiro dos alunos. Não tem como não se afetar quando esses alunos aparecem na nossa vida. Você percebe que os alunos, quando eles entram na instituição, eles têm um tipo de reclamação e quando eles estão mais avançados, eles têm um outro tipo de reclamação também? Sim, tem cursos que têm uma reclamação específica e tem cursos que tem alunos de características diferentes. Eu falo que todo curso tem a sua característica diferente. Aluno de primeiro período, né? Vou falar aqui do curso de Direito. Eu vou te processar. Muito bom. Né? Mas no decorrer do segundo período, ele já entende que nem sempre o processar resolve a situação. Vem a conciliação, né? Então, e aluno de jornalismo. Eu sei gravar, jornalismo, PP, jornalismo, sei gravar, já sou publicitário, já sou jornalista. Não, vamos desenvolver, né? Vamos trabalhar isso para você ser um grande publicitário, um grande jornalista. Muito bom. Tem que dar atenção para todos. Tem que dar atenção para todos. Você que está na instituição, você contou pra gente, tem quanto tempo já? 16 anos. É um tempão, né, Hudson? Quase maior de idade de currículo. Estou quase já libertado. Quando você estava aqui no início, você tem memórias, assim, de notar alguma coisa que hoje a instituição é e que antes não era? Ou ela sempre manteve essa mesma linha de ser uma empresa do mesmo, sólida na proposta? Então, quando eu entrei na Alfa, a Alfa era conhecida como a melhor escola de negócios do Centro-Oeste, né? Até hoje é muito forte esse slogan. E quando eu entrei, tinha 9 cursos, né? Os tradicionais, administração, contábeis, tinha o direito, a psicologia estava no 3º, 4º período. E as engenharias, tinha uma engenharia, que era computação. No ano seguinte já veio várias, civil, elétrica. E um detalhe, igual você falou, a instituição foi mudando durante esses 16 anos que eu estou dentro de instituição. Um exemplo é o Maria Dilda. Não existia ele. Ele era um estacionamento coberto, onde era um estacionamento coberto. E um galpão fechado. Com o tempo, né, a gente conseguiu o nosso auditório nesse espaço. Outro exemplo é aqui no Bloco B, onde tem a boa parte de nossas salas, que era um espaço vago. Era um espaço vago. E hoje a gente tem 64 salas de aulas nesse espaço. Outro ponto que a instituição mudou muito é a copiadora. Né? Era 2 copiadoras, naquela época tinha bastante impressão. Hoje é tudo online, né? Não tinha WhatsApp, não tinha chat GPT. É diferente. Era outro tempo. Vivia muito na biblioteca. A biblioteca tinha uma procura maior, talvez, também, Sim, né? Quando eu entrei na biblioteca, fazia fila. Principalmente no período noturno. Bastante. Então, olha isso. Hoje em dia, a procura muito mais é digital, né? É a biblioteca digital. A biblioteca
Mas eu percebo que os alunos têm usado muito lá o ambiente para estudo, né? Sim. Acho que muda um pouco, né, o foco. Às vezes o aluno não está muito no livro físico, mas ele gosta da paz. Eu acho que o ambiente da biblioteca, ela proporciona. Eu sempre vejo ela cheia. Sempre que eu vou lá, ela está cheia. Ela é boa para estudo. O pessoal usa muito para estudo. Exato. É um ambiente legal. Eu já peguei muito livro lá, inclusive. Pegou? Já. Olha só, eu estava me perguntando aqui, né? Você, nessa sua trajetória, muito tempo de empresa, né? E você consegue dizer, assim... Se você mudou muito como pessoa, você consegue dizer pra gente o que você mudou? O que você se tornou, o Hudson, de antes e de agora? Assim, eu tenho 15 anos, né? Continuo tendo 15 anos. Quando eu entrei na instituição, eu tinha 18. Então, eu entrei um jovem, que tinha acabado de sair do ensino médio, de escola pública, né? Eu sou anapolino, sou de Anápolis. E quando eu vim pra Goiânia, primeiro, capital, né? E era aquele garoto que nunca tinha trabalhado... Vivia pro esporte, né? Que eu gostava muito de esporte. E hoje, não. Hoje eu já sou coordenador, né? Recebi essa notícia hoje. Mesmo? Sim, minha promoção saiu hoje. Eu era supervisor, agora eu sou coordenador da área de relacionamento. E quando eu olho para trás, naquele garoto, 18 anos, primeiro período de administração, e hoje, que eu tenho 34 anos, vejo um homem formado, capacitado para minha área, né? Sou um administrador, hoje eu posso falar, pós-graduado, tem uma linha, tem uma vida aí, né? Do menino de 18 anos, né? Do interior, que veio para Goiânia, conseguiu já no primeiro período seu estágio, e nisso hoje, agora 1º de junho efetivado, né? Eu faço 16 anos, é uma longa história. E você, Hudson, que... Está aqui há 16 anos, justamente, é muito tempo. E ninguém fica num lugar de 16 anos se não gostar, né? Então, claro que você gosta do trabalho que você faz, do local que você trabalha. Mas, quando você não está trabalhando, conta um pouquinho pra gente o que você gosta. Quem é o Hudson fora daqui, já que a gente está ouvindo um pouco dessas histórias? Certo. Então, minha família é de Anápolis, né? Então, boa parte nos finais de semana eu vou para Anápolis, passo com a minha família... Amo dançar, amo. Não vou pra academia pra malhar. Malho, né? Mas eu amo dançar, eu gosto de dançar. Não danço nada, mas tô lá. Tentando, pelo menos mexendo o corpo e os passinhos eu sei. Mas é só aquele durinho que... Você conversa quem tá sendo modesto. Deve dançar demais, tá aí. Não, sou mas mais tudo bem. Um dos hobbies é dançar. Dançar, né? Eu gosto de ir pra academia também, né? É importante. E eu sou aquele... que ama televisão. Eu sou noveleiro, raiz. Coisa boa. Né? Eu até brinco, quando era criança, criança não, adolescente, né? Eu fiz até uma novela. Como escreveu, assim? Escrevi novela. Olha só, cara. Sim, eu sou noveleiro mesmo. Amo ver uma novela. A Unialfa é o lugar de expor essas ideias. Traz pra gente. Vamos filmar ela, vamos produzi-la. Quem sabe? A gente não produz aqui dentro dos cursos de comunicação. Que bacana. Você vai muito em Anápolis? Demais. A cada 15 dias, amanhã à noite tô lá. Que coisa boa. O que você acha que a Unialfa te ensinou, Hudson, de mais valioso, talvez, hoje? Difícil essa, né? Tem que fazer um resgate da... Um resgate. O que a Alfa me ensinou? Como profissional... Ser dedicado, responsável, eu acho que determinado, foco. Como pessoal, ser resiliente, né? Como pessoal, ser resiliente. Buscar sempre crescer profissionalmente. Bacana. E o que te faz ficar aqui esse tempo todo? Te fez ficar, né? Por que você tá aqui? A paixão pela Unialfa. Eu sou apaixonado pela Unialfa. Alguma característica específica, assim, que a instituição tem? Então, desde pequeno, eu sempre falei que ia ser professor. Desde pequeno. Eu até, quando eu reúno a família, minhas primas, elas comentam que eu colocava eles lá sentados e eu ia dar aula para eles. Então, essa paixão desde criança de ser professor, acho que acabou eu sendo um profissional da área da educação. Me conectando. Já fui para sala de aula? Já. Não na Unialfa, em outros lugares. Mas eu gosto dos bastidores, né? Eu gosto muito dos bastidores. Adoro resolver um BO de aluno. Adoro resolver um problema de aluno. Adoro estar por trás das câmeras. Bacana. Esse é um legado meu forte. E você, pra gente
caminhando aqui, se você pudesse, Hudson, pensar assim, definir em uma palavra o que a Unialfa representa para você, assim, como é que você diria, né? Pode até falar olhando para aquela câmera, se quiser. Então, a Unialfa, ela é sonho. Eu acho que ela representa para mim sonhos. Que legal. Essa é boa, hein? Foi o objetivo direto? Vamos aproveitar que você está olhando para a câmera e aproveita para conversar com os alunos que te procuram, para você deixar uma mensagem, já deixando uma dica, né? Tem gente que chega lá, tá exaltado ou não, né? Para dizer, você vai procurar a gente? Olha a dica. Pega a dica do Hudson aí. Fechou. Você, aluno e ex-aluno que me conhece, chegou na Central? Me procure. Estarei à disposição para tirar todas essas dúvidas. Pode chegar com raiva, Pode chegar com raiva, que a gente vai bater um papo. No final da conversa, eu tenho certeza que a pessoa vai estar mais calma, porque não vai, né? Muito Passou bom. Pelo Hudson, já tá tranquilo. Tem alguma pergunta que a gente não fez que você queria responder pra gente, Hudson? Não, eu acho que foi bacana nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. E sou Unialfa, estou aqui há 16 anos e sou apaixonado pela instituição. Muito bom, faz parte também, né? E a gente segue nossa programação, né, Josi? Contando histórias, são 25 anos de Unialfa, tem muita história pra gente ouvir. E muita história também pra gente contar. Se você quiser contar histórias, participa com a gente. Inclusive, manda mensagem, interage, curte nosso canal, né? Exatamente. Vem assistir esse programa aqui do Hudson pra você conhecer ele um pouco também mais, né? Exato, muito bom ouvir essa história do Hudson, porque eu sei que a maioria, né, dos nossos alunos e dos colaboradores aqui, obviamente, conhecem e lidam muito de perto, né, com ele. E é muito bom, né, ver a história de pessoas que entram aqui e conseguem se encontrar, né, na sua carreira. Eu sei que a gente, às vezes, tem muita preocupação, né, principalmente pensando nesse ambiente universitário, muitas vezes a gente se preocupa. Será que eu vou me encontrar? Eu vou gostar do que eu faço, de onde eu trabalho? E imagina só quem tem essa longevidade, né, tão grande aí numa carreira. É muito legal a gente ver esse crescimento e essa perseverança, né? Então, muito feliz de tê-lo aqui, Hudson. Muito obrigada por ter contado um pouco das histórias que você viveu. E para você que está assistindo, realmente conte pra gente as suas histórias também. As portas estão abertas para suas sugestões, suas histórias, enfim. Estamos aqui com ouvidos atentos para o que vocês têm a dizer pra gente. Muito bom. 25 anos de Unialfa, hein? Vem com a gente. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, até mais.